Tá se sentindo numa boa? Demais, talvez? Cuidado! Essa zona de conforto, tão tranquilinha, pode ser uma armadilha chiclete. A preguiça que te pega, o vazio que te rói, até aquela ansiedade silenciosa. Tudo pode ter a mesma raiz. Você está parado, travado no lugar, com medo de sair da sua casinha. Sonha com o sucesso, mas foge do trabalho. Quer mudar a vida, mas repete os mesmos passos em círculos. Aposta em resultados incríveis, mas sempre acha que ainda não é a hora. A verdade, que pode doer agora, mas te libertará depois, é simples. Você não está preso pela falta de chance, mas pelo excesso de conforto. É isso mesmo. A gente constrói a própria prisão com rotinas que parecem seguras, mas são só injeções de anestesia para a alma. Acorda sempre no mesmo horário, faz as mesmas escolhas, foge de qualquer situação que te tire da zona de conforto. Mas planta não floresce em solo batido. A gente cresce no desconforto, saca? Porque é quando a gente sai da nossa bolha que a mágica acontece. Quando você decide acordar mais cedo, mesmo morrendo de sono. Quando recusa aquele convite que só te atrasa. Quando se joga num desafio, mesmo sem saber se vai dar certo. Aí a coisa muda de figura. Mas a maioria das pessoas foge. Foge dos desafios, das críticas, dos olhares tortos, do esforço. E o que acontece? Ficam parados num eterno quase. Quase consegui, quase tentei, quase cheguei lá. Quantas vezes você se pegou pensando, se eu tivesse começado antes? E por que não começou? Porque exige esforço, exige mudar quem você é. Lembro de uma época em que tive que fazer uma escolha difícil. Uma posição estável, salário garantido, tudo previsível. Mas significava abandonar minha missão de vida. Teria que silenciar minha voz, calar meus textos. Era confortável, mas era uma gaiola. Recusei. Me chamaram de louco, passei fome, fui ignorado. Mas ganhei algo que nenhum conforto compra: crescimento de verdade. Foi na dor, na escassez, na crítica, que eu me tornei mais forte, mais criativo, mais determinado. Ninguém prospera na moleza. A vida que você quer, com mais propósito, mais liberdade, mais realização, está além da sua zona de conforto. Você sabe, aquela conversa difícil, aquela decisão adiada, aquela disciplina que você promete começar na segunda. A cada escolha fácil, você enfraquece sua própria força de vontade, se afasta do seu potencial. Já reparou que algumas pessoas, com menos recursos, menos estudo, menos ajuda, conseguem mais? Não é sorte. É porque elas encararam o desconforto que você ainda evita. A diferença entre quem sonha e quem realiza entendeu que o desconforto não é castigo, é sinal de que está no caminho certo. Esquece a motivação perfeita. Você precisa de coragem para fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Nos próximos 3 dias, escolha uma situação incômoda, que te aproxime dos seus objetivos e mergulhe de cabeça. Acorda mais cedo, faz aquela ligação, inicia aquele projeto que só existe na sua cabeça. E quando o desconforto bater, porque vai bater, sorri. Você está rompendo o casulo. Não espere estar pronto. Se permita crescer. E ninguém cresce em jardim de algodão doce. O terreno fértil é árido, difícil, exige muito. Mas é aí que as raízes se aprofundam e as árvores mais fortes florescem. Não fuja, não adie, enfrente. A dor do desconforto é sempre menor que o peso de uma vida não vivida. As pessoas querem crescer, mas não querem sentir dor. Querem o topo da montanha, mas não aguentam a subida. Sonham grande, mas recuam na primeira dificuldade. Como se fosse possível forjar um espírito forte numa redoma de conforto. Fugir da dor é fugir do poder. A dor, por mais desagradável que seja, é o caminho sagrado da transformação. Não estou falando da dor pelo prazer do sofrimento, mas da dor que ensina, que esculpe, que revela. A dor que separa quem fala de quem faz. Todo mundo que você admira passou pela dor. E não só passou, abraçou. Pense num guerreiro. O corpo dele não é moldado pelo conforto, mas pela resistência. O músculo só cresce quando é rasgado,
quando sofre, quando arde. Isso vale para a mente, para a fé, para a força interior. A dor quebra o frágil para revelar o indestrutível. Eu vivi isso na pele. Arrisquei tudo num projeto. Recusei propostas fáceis, porque sabia que, se cedesse, perderia meus valores. O projeto fracassou. Fui ridicularizado, evitado. Até meus inimigos riram. E ali, sozinho, questionando até minha missão, tive que escolher: parar ou continuar. Continuei. Não porque eu era forte, mas porque a dor me forçou a crescer. No vazio, na vergonha, na solidão, eu encontrei algo que nenhuma vitória fácil me daria: consistência, clareza, coragem. Olhe para as grandes figuras da história. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes da lâmpada. Helen Keller, sem visão e sem audição, transformou o silêncio em luz. Lincoln perdeu quase todas as eleições antes de ser presidente. Não foi apesar da dor, foi por causa dela. Eles não cresceram fugindo do sofrimento, se fortaleceram passando por ele. E você pode fazer o mesmo. A dor que te humilha hoje pode ser sua maior arma amanhã. O desconforto que te enfraquece agora pode ser a forja onde sua fé será purificada. Você vai fugir ou resistir? A maioria das pessoas foge da dor. Desde criança, aprendemos a evitar o incômodo, a buscar distrações. Mas o que muitos chamam de alívio é fraqueza disfarçada. Vida sem dor não é bênção, é ilusão. A dor é o fogo onde o caráter é forjado, o martelo que separa o ouro da escória. A Bíblia diz: nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Não é poesia, é um mapa. Primeiro a dor, depois a resistência, depois a sabedoria, depois a esperança. Se você está sentindo dor agora, talvez esteja mais perto da sua força do que imagina. Mas só vai descobrir se continuar caminhando. Dói ser rejeitado, não ser reconhecido, ser traído, ignorado, humilhado. Mas você não precisa se quebrar. Você pode se refinar. A diferença entre um vaso comum e um vaso precioso é o tempo que ele passou no fogo. Quanto maior a temperatura, mais resistente ele fica. Não peça a Deus para tirar o peso. Peça a Ele uma coluna mais forte. Não suplique por menos provações. Busque mais coragem. As provações não estão aí para te esmagar, mas para te elevar. A cada dor enfrentada, você dá um passo em direção à sua verdadeira força. Cada lágrima contida, cada não que você ouviu, cada solidão, nada foi em vão. Cada centímetro de sua dor é uma semente. Se você continuar nutrindo com fé, esforço, perseverança, a colheita vai chegar. Mas tem uma condição: você precisa perseverar. Desistir é fácil, rápido, confortável, mas também é o caminho mais garantido para uma vida medíocre. Se a dor te consome agora, escute, você está sendo construído. Não pare, não recue, não desista. Enfrente, suporte, avance. A dor só persegue os fracos. Quando você a encara de frente, descobre que ela não é mais forte que sua decisão de continuar. Seu sofrimento não é uma sentença, é uma estrada. E se você seguir firme, o poder será inevitável. Não amaldiçoe o que te fere. Aprenda com isso. Tudo o que te fere te forma, e tudo o que te forma te fortalece. Todo mundo quer vencer, mas quase ninguém quer pagar o preço. Querem liberdade, mas rejeitam o sacrifício. Querem o topo da montanha, mas se recusam a largar o peso dos hábitos que os prendem ao chão. O que te impede de alcançar seus objetivos não é a dificuldade, é o apego ao conforto. O inimigo do seu progresso é sua insistência em manter a vida fácil. Você diz que quer crescer, mas quanto está disposto a perder por isso? Quanto está preparado para abrir mão? Crescimento tem preço. Cada degrau exige uma renúncia. A pergunta que define seu destino não é o que você quer conquistar, mas o que você está disposto a sacrificar para conquistar isso. Não existe sonho de graça. Toda meta tem um custo. Quem não paga, não recebe. Não dá para viver como todo mundo
e esperar um resultado diferente. Sacrifício separa o desejo da realização. Transforma plano em propósito. Booker T. Washington, nascido escravo, sem direito à educação, não se curvou ao destino. Andava horas só para assistir às aulas, lavava o chão, esfregava carteiras, dormia no frio. Não por obrigação, mas por convicção. Ele entendeu que conhecimento não é de graça e que a verdadeira liberdade só chega para quem renuncia ao conforto da ignorância. E você? Quer prosperar financeiramente, mas gasta mais que ganha. Assiste mais que estuda, consome mais que constrói. Quer mudar de carreira, mas continua no mesmo círculo, nas mesmas conversas vazias, nos mesmos vícios de pensamento. Se frustra, se pergunta por que a vida não anda. E eu te digo, porque você ainda não começou a andar na direção certa. Está esperando colher sem plantar, esperando ser premiado sem ter se colocado em jogo. A vida exige uma honestidade que dói. Começa com o reconhecimento do que você precisa abandonar. Às vezes, não é algo material, é uma mentalidade, a mania de querer tudo na hora, o apego à aprovação dos outros, a preguiça disfarçada de prudência. Quantas vezes você usou a desculpa do momento certo para fugir da responsabilidade de começar? Sacrifício não é perda, é investimento. Quando você diz não ao superficial, está dizendo sim ao profundo. Quando recusa um prazer imediato, está construindo um alicerce sólido. Eu mesmo abri mão de muitas coisas. No auge da minha carreira, tive que recusar convites, eventos, oportunidades, mas que me desviariam da minha missão. Me chamaram de tolo, disseram que eu estava perdendo tempo. O que eles não viam é que cada não que eu dizia ao mundo era um sim que eu dizia ao meu propósito. E você, quantos sim você diz ao que te sabota? Quantas vezes escolheu o caminho mais fácil só porque todo mundo escolhe? Quantas oportunidades de renúncia você perdeu tentando ser aceito, tentando agradar, tentando manter uma imagem? Sucesso não nasce do conforto, nasce do silêncio, da ausência, da solidão, da repetição. Cresce nos bastidores. No dia em que você estuda em vez de sair. No momento em que você dorme cedo, enquanto os outros festejam. No instante em que você escolhe silenciar, construir, esperar. Essas decisões parecem pequenas, mas são tijolos. Tijolos que constroem a torre da sua grandeza. Quer ser diferente? Pare de viver como todo mundo. Pergunte: o que estou disposto a sacrificar hoje para conquistar o que quero amanhã? Quando vier a dúvida, o cansaço, quando o mundo parecer rir das suas escolhas, lembre-se: os frutos que duram são os que demoram. O sucesso que permanece é o que foi regado com sacrifício. Não queira facilidade, queira valor, queira profundidade, queira deixar uma marca. Ninguém se lembra de quem viveu buscando conforto. O mundo se lembra de quem abriu mão de tudo para conquistar o impossível. O medo, a força invisível que paralisa mais gente que a pobreza, a crítica ou o fracasso juntos. O medo se disfarça de prudência, de cautela, mas no fundo é só medo. E o pior, ele te vence todos os dias porque você o escuta, o alimenta, o respeita mais que seus próprios sonhos. Medo não é um muro de concreto, é uma sombra, uma projeção do que ainda não aconteceu. E muitas vezes, do que nunca vai acontecer. Ainda assim, essa sombra te impede de agir, de tentar, de crescer. Quantas oportunidades você perdeu por medo do que os outros vão pensar? Por medo de falhar? Por medo de não ser bom o suficiente? Mas aqui está a verdade. O medo não aparece quando você está parado. Surge quando você se aproxima do que realmente importa. Se manifesta quando você está prestes a mudar de nível. É o guardião do portão do seu próximo estágio, o último teste antes do salto. Comece a tratá-lo como bússola, não como barreira. Onde há medo, há algo valioso escondido. Quando comecei a falar sobre sucesso, eu era um jovem do interior, sem grana, sem nome, sem prestígio. Me diziam: quem é você para ensinar isso? E eu me questionei. Por semanas fui vencido pela dúvida.
Por meses, evitei me posicionar. Até que percebi que o medo estava me pedindo algo que ele não tinha direito, minha paralisia. E aí eu escolhi seguir, apesar dele. Tive um encontro com Henry Ford, um homem de poucas palavras e muitas decisões. Ele não me viu como um jovem inexperiente. Ele me ouviu, desafiou minhas ideias, apostou nelas. Eu entendi. Não era o medo que deveria dirigir minha vida, era a minha visão. O medo podia vir, mas não ia mais sentar no banco do motorista. Você tem deixado o medo te governar? Quantas vezes você sentiu um impulso, uma inspiração, mas deu 2 passos para trás porque o medo sussurrou: não vai dar certo. Esse sussurro não é verdade. É uma provocação, um teste. A única forma de silenciar é agindo com ele, do seu lado. Não espere que o medo desapareça. Ele não desaparece. Ele caminha com quem tem grandes sonhos. Mas quem vence são aqueles que o colocam no banco de trás e seguem dirigindo. Pense em Helen Keller. Ela não via, não ouvia, vivia um isolamento que poucos aguentariam. Mas ela usou o que tinha: o toque, a vibração, a fé, e construiu um legado. O medo estava lá, mas ela o superou. Todos os dias. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar do medo. É continuar tremendo, falar gaguejando, começar sem garantias. Cada vez que você faz isso, reforça um músculo invisível, o poder pessoal. Você não precisa ser destemido, precisa ser determinado. O medo é um impostor. Rouba seu tempo, sua energia, suas oportunidades. Ele te convence de que ainda não é hora. Mas esse ainda nunca passa. Você sempre está se preparando, se ajeitando, esperando. E enquanto isso, os anos passam, as chances somem e sua confiança enfraquece. Mas hoje pode ser diferente. Hoje, em vez de fugir, enfrente o medo. Não com gritos, mas com ação. Faça o que tem que ser feito, mesmo com a voz trêmula. Dê o primeiro passo, mesmo com as pernas bambas. O medo só tem poder sobre quem o obedece. Quando você o confronta, ele encolhe. E no lugar da dúvida, brota respeito próprio. O medo não vai sumir, mas você vai crescer a ponto de ele parecer pequeno. Você não nasceu para viver escondido, com medo. Você tem algo a oferecer, algo único. E isso só será revelado quando você parar de se perguntar: e se der errado? E começar a afirmar: e se der certo? Da próxima vez que o medo aparecer, e ele vai, lembre-se, ele está ali porque você está prestes a fazer algo importante. Não recue, avance. É na linha tênue entre o receio e a ação que os grandes homens se constroem. E é aí que você se tornará quem nasceu para ser. Crescimento real não nasce do conforto, mas da escolha diária de enfrentar o desconforto. É quando você quer desistir, mas continua, que sua transformação começa. Não ignore essa verdade, porque ela é simples e poderosa. Se essa mensagem te tocou, não pare por aqui. O próximo vídeo vai te levar ainda mais longe. É o próximo degrau da sua evolução, um passo a mais para ser um pouco melhor do que você é agora. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar subindo.